Hoje, na Fórmula 1, nós temos um equilíbrio de uma distribuição de quanto você pode usar de túnel de vento, de computadores, de fluidos, de um monte de coisa. A Red Bull, até pela punição do teto orçamentário que ela tomou no ano passado, que ela acabou excedendo em alguns milhões do teto orçamentário, ela tomou uma multa de 10% do que ela poderia usar. Então ela poderia usar 70% do tempo base, caiu para 60% do tempo base. O quanto isso pode até... É uma coisa muito complicada. A gente vai tentar simplificar essas questões aqui, mas o quanto pode impactar o desenvolvimento do carro da Red Bull ao longo do ano? O que se diz é que eles usaram muito desse tempo agora para tentar criar uma gordura grande no campeonato para quando todo mundo chegar próximo já tá faturando. Só para tentar elaborar um pouquinho, a Fórmula 1 tá fazendo isso para evitar eras que aconteceram igual a Mercedes ter dominado durante tantos anos, porque acaba ficando uma coisa chata, né? O Schumacher na Ferrari, tentar evitar esse tipo de coisa, porque a Fórmula 1 sabe que isso perde audiência. E a Fórmula 1 já está preocupada esse ano de começar a perder um pouco de audiência, porque não vai ter essa rivalidade entre duas equipes igual teve 2 anos atrás, né? O ano passado já foi um domínio da Red Bull e tá tudo alinhando para que seja outro desse. Então a Fórmula 1 tá tentando criar métodos aí de conseguir frear as equipes melhores e dar mais chance para as menores, tirando, né, seja orçamento, tempo de túnel de vento, tempo de CFD, várias coisas para tentar de alguma forma frear elas. Então a Red Bull ano passado ela estava com uma vantagem tão grande que eu acho que eles já começaram a desenvolver o carro desse ano muito cedo. Eles têm uma noção mais ou menos de quanto que as equipes podem melhorar durante o ano. Eu acho que chegou um ponto o ano passado, viram que pela vantagem que eles iam ter, eles arriscaram já começar a trabalhar no carro novo. Então, não necessariamente, o tempo que você tem para desenvolver o carro de 2023, não, assim, você tem X horas durante o ano. Se você, esses X horas, está desenvolvendo o carro daquele ano, do ano seguinte, né, decisão da equipe. Então, o que eu acho também, eles sabiam que pela vantagem enorme que eles tiveram ano passado, eles falaram, beleza, vamos parar de desenvolver esse carro, começar a trabalhar já no carro do ano que vem. Porque a gente sabe que a gente vai levar um tapa aqui, né, de uma multa de performance, isso, aquilo, então vamos começar a trabalhar no carro do ano que vem, já naturalmente, porque eles sabiam que ia complicar pro lado deles, e eles estavam com uma vantagem muito grande o ano passado. Então, na minha opinião, foi mais isso que aconteceu. Eles começaram muito cedo a desenvolver o carro, e os caras estão com uma vantagem enorme, entendeu, agora. Que assim, eu não vou dizer que é chocante, porque uma vez que você tá na frente, dominando com esse tanto desse domínio aí, a não ser que você faça uma coisa muito errada, entendeu? Que você perca esse domínio, né? Isso demora um tempo. Você pega a Mercedes, quando tiveram, tudo bem que não tinha esses regulamentos de corte de percentual de tempo de desenvolvimento, orçamento, todos esses fatores que eles estão tentando frear. Mas demorou 8 anos para outra equipe tirar esse domínio da Mercedes. Então, não sabe, você tem pessoas muito espertas lá, e quanto melhor a equipe vai indo, mais dinheiro ela vai coletando dos patrocinadores, da própria Fórmula 1, né, dos direitos de imagem, e aí você vai dominando o mercado, né, de engenheiros, vai travando alguns caras, você vai tentando, né, não é só ter os melhores caras, mas tem muita equipe que por fora pagam outros caras para não entrar em outras equipes, né? Sim. Então rola muitas coisas do tipo assim, para conseguir proteger as informações e as coisas mais sigilosas o máximo possível. Aconteceu até um caso curioso com a Aston Martin. A Aston Martin contratou o Dan Fellows, que era um especialista em aerodinâmica e era braço direito do Adrian Newey. E aí eles contrataram em 2021, mas ele só poderia trabalhar a partir de 2000, sabe? Tinha um tempo grande para poder trabalhar. E o primeiro carro que ele mexeu foi exatamente esse agora, da Aston Martin, que tá indo muito pra frente. Isso trabalha igual qualquer empresa grande que tem o no compete, né? Que você tem que sair da sua área e tem que ficar X anos, X meses fora do negócio. Eu conheço casos na Fórmula 1 que eles pagaram anos de salário pra um cara. Pega um cara, sei lá, de alguma área de aerodinâmica da Fórmula 1, por exemplo, pegam ele e colocam ele pra desenvolver o Project One da Mercedes, entendeu? Vai fazer outro projeto, fica lá 3 anos fazendo aquilo lá, a gente vai te pagar bem.
Então, fica lá brincando em algum projetinho pequenininho. Exato. E daí a gente te traz pro brinquedo de gente grande. Exatamente. O que impede que alguém contrate o cara, né? Mas pra impedir isso, exatamente. Não tem espaço pra você aqui agora, a gente não quer perder ele porque ele sabe de muita coisa, vamos colocar ele em outra coisa? Porque além de você não usar o seu orçamento da Fórmula 1, você pega outros orçamentos dos seus carros de GT, isso, aquilo, outros projetos, paga ele e tira ele de não poder trabalhar com nenhuma outra equipe de Fórmula 1 e ter a chance dele vazar alguma informação importante, né? Esse domínio Red Bull tá me lembrando muito aquele domínio Brown. Aquilo lá foi o quê? 2011, 2012, se eu não me engano. 2009. Mas durou 2009, um ano só. Não. Mas o começo da temporada. Se Sim, você lembrar, sim. a Brown dominou até metade do ano. Daí da metade do ano pra frente. 6 vitórias em 7 provas. Exatamente. Daí da metade do ano todo mundo encostou, só que eles já tinham eles já tinham uma diferença tão grande em relação aos outros que os outros não conseguiram tirar essa diferença mas até o final do ano. Aquele ano foi a virada de regulamento. Mudou totalmente. Pneu slick, difusor, tudo mudou na Fórmula 1. Então, assim... Daí o famoso double diffuser lá da Brown, tudo. Então, os gains, as melhoras das equipes, corrida após corrida, não eram de igual hoje em dia de 1 décimo, 2 décimos. Era assim, 4 décimos. Meio segundo, eram diferenças muito grandes. Então, mas é exatamente isso que eu quero dizer. A Brown começou muito bem, eles capitalizaram em cima daquele carro o máximo possível e aplausos, eles conseguiram ganhar o quê? 6 e 7 corridas, e daí eles meio que administraram a diferença que eles tinham até o final do ano. Mas 5 de 6 ou 6 de 7, mas assim, mas a gente tá falando, tudo bem, a gente tá falando de uma equipe que teoricamente não tinha estrutura para ser uma equipe que ganha esse campeonato. Número de pessoas, orçamento, isso tudo. Mas performance, eles começaram muito bem. Sim, mas eu tô falando de performance. Esquece que isso não vai acontecer esse ano. Esse ano a Red Bull vai dominar. Mas é que entra, eu entendi acho que o ponto do Christian em relação a essas limitações de tempo de desenvolvimento que você vai ter. Se, por exemplo, vamos partir do princípio, a Red Bull usou, das horas que ela tem, usou 90% agora para deixar o carro bala, e o resto ela vai administrando ao longo do ano com melhorias muito pontuais, enquanto uma outra equipe fez um carro legal, por exemplo, pegar a Aston Martin, que acho que talvez seja hoje a segunda força, ou a Ferrari, que são os mais próximos. Eles vão ter mais tempo de desenvolvimento, especialmente a Aston Martin, para deixar o carro melhor e no final do ano... Isso é um efeito a longo prazo, como por exemplo, a Red Bull, tudo bem, ela pode até parar o desenvolvimento cedo dela esse ano, porque eu acho que eles desenvolveram esse carro muito mais cedo ano passado. Usaram as horas deles, usaram ano passado. Então eles estão sempre muito adiantados comparado com todo mundo. Então esse ano eles podem parar de desenvolver rápido e já começar a trabalhar no carro de 2024. Então eles vão estar sempre na frente, entendeu? Então vai ser difícil. Mas até para usar para 24 você tá usando horas do seu... Tudo bem, mas computadores. Mas eles vão estar usando... Esse ano, como eles estão com um domínio muito grande, eles podem até talvez... perder essa diferença no final do ano, não tanto igual na Brown, porque era uma virada de regulamento de um ano para o outro, então o carro fica, do começo do ano ao final do ano, ganha quase 2 segundos. Esse ano eu não acredito, talvez o início do ano passado, que foi mudança, foi o início do ano passado, né? Aí sim, você vê do ano passado para esse, teve um ganho grande, na mesma pista, um ano depois, alguns carros igual o Aston Martin, 2,3 segundos mais rápido, né? Outros 8 décimos. Eu acho que a Red Bull tava 1 segundo e... Acho que tem escrito aqui, ó. No tempo da pré-temporada pro ano passado, a Alpine foi a única que andou pra trás. A Red Bull 9 comparando décimos... pré-temporada com pré-temporada. Red Bull 9 décimos, Aston Martin 2,4 segundos. Agora, desse ano pro final do ano, a diferença vai ser muito... A escala vai ser muito menor do que foi do ano passado, no início pro final. Porque eles já estão... muito mais próximo a entendendo o limite, entendendo a aerodinâmica desse formato novo do regulamento. Então, eu acho que, tudo bem, podem até terminar o ano próximo todo mundo, só que a Red Bull já vai estar tão na frente no próximo carro que vai continuar essa diferença, entendeu? Vai ser... Enfim. Mas vamos partir uma coisa que até eu vi alguns comentários também lá no nosso canal. A gente não tá sendo, Christian, um pouco, talvez... adiantando demais as coisas desse domínio a Red Bull? Vou te falar por quê. Porque até agora todas as amostras que nós tivemos, que tudo bem foram assustadoras, vamos assim dizer, foram todas na mesma pista. Ou seja, nós só andamos no Bahrein até agora, não andamos em nenhum outro lugar. Em nenhuma outra condição de asfalto, em nenhuma outra condição de nada. Nós só andamos no Bahrein. A pré-temporada 3 dias no Bahrein, 2 dias de treinos, quali e corrida no Bahrein. Você acha que isso não... A gente não tá sendo ainda meio que
Tomamos um choque grande, beleza, e já estamos nos precipitando no que pode acontecer também ao longo do ano? Acho que não. Pelo simples fato que o Max venceu as últimas 10 corridas das 12 que ele participou, sendo que as outras duas ele chegou em sexto e sétimo, e ele não teve uma corrida dócil no Brasil, e a outra que ele chegou em sétimo foi Singapura. Que o então Pérez venceu. Isso, então eu acho que não. E daí nessas 12 pistas, né, eles andaram em tudo quanto é pista diferente. Então eu acho que eles vão continuar dominando do jeito que eles estão. Se a primeira prova tivesse sido na Austrália, e a gente tivesse visto esse resultado, a gente poderia achar, opa, a Austrália é uma pista que ela tira um pouco da performance do carro e o percentual sobe um pouco mais do piloto, porque os riscos são maiores. Tudo. Você pega uma pista igual o Bahrein, que não tem como encostar em nada, porque não, e eles testaram antes também. Exatamente, todo mundo consegue chegar no limite do carro muito próximo. Você pega a própria diferença de um Stroll machucado, que não fez a pré-temporada, com o Alonso, tudo bem, ainda foi relativamente grande, mas a diferença é muito menor do que a gente imaginava de um cara machucado, né, que voltou, que a gente considerava ele bom, mas nada fora do planeta, contra o Alonso, agora, a gente sabe que é um piloto muito bom, e a diferença não foi tão grande. Por quê? Porque numa pista dessa, o piloto consegue arriscar, tirar quase tudo do carro, né? A diferença ali, talvez uma volta perfeita do Alonso para ele, vou chutar aqui, talvez 2 décimos, 3 décimos talvez. Agora, só fazer essa mesma coisa, se a primeira prova fosse na Austrália, eu tenho certeza, e Cris me corrija se estiver errado, que o Stroll ia tomar, se ele tá tomando 2, 3 décimos em Bahrein, ele ia tomar 1 segundo na Austrália. A pista da Austrália, ainda mais se você não treinou, é claro que nunca teve teste pré-temporada lá na Austrália, pela própria natureza do circuito, mas concordo. Se a primeira corrida fosse na Austrália, esse delta entre o Alonso e o Stroll teria sido maior. Agora, voltando ao que a gente estava falando, eu acho que tudo que a gente viu de performance em Bahrein é aquilo. Lógico, daquele final de semana. Lógico, tem muitos carros que vão evoluir, a McLaren, enfim. E o que eu posso dizer? Que o Aston Martin realmente tá deixando a Mercedes com cara de bobo, né? Porque eles têm o mesmo motor, o mesmo gearbox, né? O powertrain. O powertrain dele, a suspensão traseira, toda a parte traseira do carro. Eles pegam da Mercedes, né? Compram da Mercedes e conseguiram fazer um carro que tá muito mais rápido que a deles. Então, assim, o Toto deve estar realmente arrancando os cabelos, né? Quebrando os fones. Porque imagina, a gente tá vendendo nossas peças que a gente tá construindo nosso carro para encaixar. Exatamente isso. Era isso que eu ia falar. Então, o motor é construído para a Mercedes. O motor não é construído para o carro da Aston. Então, é claro que uma diferençazinha eles fazem para tentar favorecer o carro deles. E a Aston tá pegando não aquilo que sobra, mas aquilo que foi projetado para um carro para adaptar no carro deles. Inclusive até comentou-se que talvez as próximas atualizações logo de cara vão primeiro para Aston Martin e não para Mercedes, mas até pro regulamento não pode acontecer isso. Tem que ser tudo igual para todo mundo, não pode mais ser uma diferença de um motor, mesmo da fabricante para cliente, ainda mais o contrário da cliente para fabricante. É outra coisa muito difícil de controlar, né? É lógico que eles vão deixar parecer que tá tudo igual, mas se precisar ou se não tiver tudo igual, é óbvio que as preferências vão para um carro, para os carros da Mercedes, né? Isso não tem dúvida nenhuma, isso acontece em qualquer lugar, é mais do que o normal.